Boa tarde a todos. Hoje provavelmente vai ser nosso último encontro, visto que, só olhando aqui rapidamente no calendário, é dia 10. Eu acho que depois de hoje, né, praticamente a gente encerra as ideias aqui, né, dessa parte. Aí dia 10 eu estou fazendo a correção, né, vou passar uma atividade para vocês. E dia 17 vai ser reposição, que o semestre fecha dia 18. Tá? Então, oficialmente, né, as aulas a gente, na prática, encerra hoje. Tá? Então, até a última aula, a gente tinha comentado essa ideia do teorema das linhas. E hoje a gente vai falar do teorema das colunas e o das diagonais. E a ideia do binômio, como já foi demonstrado, né, tem só uma proposição que tem algumas características relativamente simples, tá? Que não necessariamente precisa ser demonstrado, né? A gente já tem conhecimento aqui de vários fatos, né? Eu vou só enfatizar eles aqui nesse encontro de hoje. E aí nós temos os exercícios. Eu acredito que hoje não dê para fazer a correção, né? Possa ser que isso que eu falei tenha só uma pequena alteração, né? Que no caso, sei lá, seria colocar o dia 10 para exercícios e aí o pessoal já vai ver, né, quem vai ficar em reposição ou não. Eu acho difícil, né? As notas foram altíssimas, apesar de eu não ter colocado no cigarro ainda, mas você já deve ter visto, né, que eu corrigi, né? A maioria eu não coloquei nem comentário, né, para acelerar o processo, né? Porque assim comentar demora um bocado, era muita prova. Então assim eu já fiz as correções, né, em aula, então eu deixei simplesmente para fazer a contagem dos pontos e jogar a nota, né? Lógico, vocês podem nesse dia aqui, né, depois que eu fizer as correções, eu acho que vai ficar mais interessante assim. Aí eu vou dar uma geral, né? Dar uma geral em todas as atividades. Então, se alguém ainda tem alguma coisa a, sei lá, a falar de alguma reposição, né? Ou reclamar, ou sei lá. Vocês coloquem lá na avaliação mesmo, porque eu vou abrir novamente as avaliações e vou rever uma a uma. Se alguém tiver alguma coisa para falar, coloca lá que eu já vejo e já respondo por lá. Então, fica mais ou menos assim o nosso cronograma. Né? Aí no dia 17, no caso, para essa turma, né, eu sei que aqui eu também coloquei. Eu não pude fazer o encontro na turma da manhã, então tem alguns aqui que é da turma da manhã também, né? Eu vejo poucos aqui, mas tem. Esse dia aqui, né, vai ser só para repor as atividades. Eu vou fazer pontual, tá? Quem esqueceu e de fato essa atividade que esqueceu fez diferença nas notas, né? Tem que ser entre 3 e 5 na unidade para refazer, aí faz só daquela unidade. Mas acho que no próximo encontro, quando eu fizer a correção dos exercícios, eu já dou um feedback melhor em relação a isso. Pois bem, então vamos aqui a, a discussão aqui do teorema das colunas. Bom, então, deixa eu só pegar aqui o triângulo de Pascal ampliado. Né? A gente sabe que o nosso triângulo tem a seguinte estruturação, né?
Se eu pensar sua escrita como números binomiais, então, vou pegar aqui uma linha, sei lá, pésima linha, considerando que essa é a linha zero. E a gente tem a sua estrutura numérica. Não vou escrever agora, a gente sabe, né, por essa relação aqui, eu esqueci o nome aqui, a de Stifel, né? A gente sabe como é que estrutura toda o triângulo, né? Basta ir somando os termos, mas eu estou fazendo isso só para a gente visualizar o que ele está colocando aqui no Teorema das Colunas. Então, vou colocar. Deixa eu escrever, né? Ele diz assim: Teorema das Colunas. Ele diz que se eu. Okay. Bom, então é assim como está escrito lá. Se a gente reescrever como coeficiente binomial, a escrita é essa, né? E fazendo, né, pegando os termos aqui no nosso triângulo, vai ser o seguinte, né? Vai ser esse termo, esse aqui, né? Lógico que ele vai ter esse crescimento linha a linha, né? No caso aqui ele vai ter mais um termo, que é esse, né? Mas ele não conta. E isso vem até esse termo aqui. Mas não, esse aqui. E isso, é isso mesmo.
então, na verdade, o teorema das colunas funciona assim. Se eu somo esses termos aqui da coluna, equivale a pegar só esse termo aqui. É isso que essa equação está dizendo, né? Aqui eu estou pegando, só mostrando na coluna como funciona. Então, sei lá, pegando de uma maneira simples aqui, vamos pegar aqui o nosso triângulo. Vamos mostrar alguns casos. Eu acho que só até aqui tá. Tá bom. Então, ele diz assim, ó, por exemplo, se eu somar essa coluna até aqui, vai dar esse valor aqui. É isso que o teorema me diz, tá? Ou seja, dado o último elemento da coluna, a gente pega o da direita, abaixo, na verdade, o que está abaixo da direita, né? Do último. Então, de fato, né? Aqui, se eu somar dá 6 com 4 dá 10, que é esse carinha aqui. Tá? Se eu somar esses três aqui, por exemplo, a gente sabe que 3 mais 1 dá 4, com mais 6 dá 10, é esse aqui. No caso, esse deu esse, né? E essa galera aqui deu esse aqui. Tá? É isso que diz o teorema das colunas. Tá? Então, como seria a ideia da demonstração desse teorema? Bom, a ideia da demonstração é a gente pegar o seguinte. Eu vou usar para essa demonstração a relação de Stifel. Então, ficaria assim. Suponha que eu vou pegar esse termo e vou somar com o próximo. Eu sei que o próximo não existe. De fato, mais na frente a gente vai ver que esses elementos aqui são todos zeros. Tá? Essa parte, sei lá, imagine isso aqui como uma grande matriz e essa parte da diagonal superior toda formada pelo zero. Né? E só tem aqui a diagonal sendo 1 e a parte triangular inferior, né? Obedecendo essa propriedade da relação de Stifel. De toda forma, eu vou escrever aqui. Tá? Então, isso aqui, se eu somar esses dois, tem que dar esse carinha aqui. De fato, né? Esse cara é igualzinho a esse, né? O valor numérico. Então, vou escrever assim. Como a relação de Stifel é verdadeira, né? Então, isso que eu estou escrevendo é verdade. Né? Então, vou fazer a mesma coisa para todas as linhas abaixo. Né? Eu vou somar esses dois. Então, eu vou somar e a gente sabe que a soma desses dois, né,
tem que dar o cara que está abaixo desse. E o cara que está abaixo desse aqui é o elemento P mais 2, P mais 1. Que é esse elemento de cima, indiretamente, ele determina a linha, e esse é a coluna que o elemento está. Como ele está abaixo desse, então tem que estar nessa mesma coluna, porém, uma linha abaixo, né? Então é na linha P mais 2. E assim eu vou seguir, né? Vou seguir realizando todas essas somas. Então aqui eu vou realizar essas somas. Até esse aqui, né? E a soma desses dois, né? A gente sabe que vai dar esse cara aqui. Ok. Então, realizado todos esses somatórios, né? Na verdade, todas essas somas aqui, uma coisa que a gente pode fazer é somar todas essas parcelas aqui que estão à direita, e isso tem que ser igual à soma dos elementos aqui à esquerda. Desculpe, eu falei o contrário. Se eu somar todos os elementos que estão aqui à esquerda, tem que dar igual à soma de todos os elementos que estão aqui na direita. E fazendo isso, o que a gente vai perceber? Né? Vai perceber que tem termos que são idênticos dos dois lados. Então, por exemplo, esse termo aqui é esse. Na próxima linha abaixo, esse carinha aqui vai aparecer aqui embaixo. Né? Tem alguém aqui em cima que vai dar exatamente esse carinha aqui embaixo. Ou seja, vai ter muitos elementos que eu vou poder cancelar. Isso. Então, tá, então vai ficar assim. Vamos escrever, né? Isso que eu acabei de falar. Tá, então, escrevendo, isso aqui vai ficar assim. Vou fazer o seguinte, para não... Eu vou fazer logo os cancelamentos aqui e já vou escrever o que sobrou, tá? Acho que é melhor. Acho que todo mundo entendeu a ideia, né? Eu vou só colocar aqui. O que a gente vai fazer, né? A gente vai somar todos os termos aqui da direita e todos os termos aqui da esquerda. Aí, fazendo isso, né, vamos cortar o que vai ser cancelado aqui. Então, por exemplo, esse aqui vai embora com esse, né? Esse aqui vai embora com o que fica abaixo desse. Isso. E o anterior a esse, né, que é o que está acima dele, vai cancelar com esse daqui. Esse carinha aqui, só repetindo, né, como ele é um cara que está nessa posição, então o valor dele é zero, tá? Então, deixa eu colocar isso também, tá? Esse cara aqui vai ser zero.
Então, o que foi que sobrou, né? Sobrou esse número, essa coeficiente binomial, vai sobrar toda essa soma, né? Toda essa soma aqui dos primeiros termos de cada soma dessa. E isso vai ser igual a esse carinha aqui, né? Que foi o que sobrou aqui do lado direito. Bom, então, o teorema das colunas, né? Ele é uma consequência da relação de Stifel. Né? Então, está provado aí, né? Está aqui a nossa equaçãozinha. Tranquilo, né? Essa demonstração é muito simples. A demonstração do teorema das diagonais também vai ser mais simples, talvez, do que essa. Tá, então, depois de demonstrado isso, agora vamos às aplicações, tá? Aqui tem alguns exemplos, mas se eu fizer um deles, esses outros dois aqui são consequências, né, da ideia desse aqui. Então, o exemplo 2 quer que a gente determine a soma dos termos da forma 1 vezes 2 vezes 3, mais 2 vezes 3 vezes 4, até, se eu não me engano, é 50 vezes 51 vezes 52. Deixa eu só conferir. Isso, é isso mesmo. Tá, então como é que a gente vai resolver isso? Né? Como é que a gente vai resolver isso aplicando o teorema das colunas? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é escrever esses três números como um somatório. E se eu for escrever isso como somatório, né, isso aqui vai ficar, sei lá, se o primeiro termo que eu considerar for K, o segundo é K mais 1, que é um a mais que esse anterior, né? E o próximo é K mais 2, que é referente ao primeiro, né? Então, esse é uma unidade além desse, e esses são duas unidades além desse. Isso segue em todos os termos. E meu K varia de 1 até 50. Né? Bom, então, esses termos aqui, eles estão em ordem crescente. Né? Aqui eu tenho produto de três números em sequência. E o que a gente sabe, né? Que os nossos coeficientes binomiais, eles são gerados por fatoriais. E nós sabemos que os fatoriais são produtos em sequência. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou transformar isso aqui numa combinação. E ao fazer isso, indiretamente, eu estou escrevendo como um coeficiente binomial. Tá, então, para isso, né, vamos só... Esse número, eu quero escrever ele assim. Isso aqui eu vou escrever como K mais 2 fatorial. Aí, quando eu faço essa escrita, significa que tem um termo aqui embaixo, fatorial também, né, que vai cancelar com o fatorial que vai até 1, né? Do jeito que eu escrevi aqui, eu ampliei esse produtório aqui até 1. Então, eu vou ter que inserir no denominador, né, esse produtório que eu estendi aqui no numerador. E no caso vai ser K menos 1 fatorial. Tá, aí o que resta, né? Bom, eu só fiz reescrever esse número, tá reescrito dessa forma.
Aqui está escrito como um arranjo, né? Está faltando mais um termo aqui embaixo para ele virar uma combinação. Então, no caso, aí a pergunta é, qual é o termo que eu tenho que colocar aqui? Então, o termo que eu tenho que colocar aqui é aquele de tal maneira que somado com essa parcela aqui de dentro do fatorial tem que dar k mais 2, né? E no caso é 3 fatorial. Se eu somar 3 com k menos 1, dá k mais 2. Porém, esse cara está alterando, né, essa fração. Então, eu tenho que jogar ele aqui no numerador também. Aí, o que vai acontecer com ele? Quando eu aplicar meu somatório, né, quando eu gerar meus termos do somatório, o 3 fatorial vai aparecer em todas as parcelas. Né? Quando k for 1, esse cara é constante, então ele vai aparecer na primeira parcela, que é quando k é igual a 1. Quando k for igual a 2, ele também vai aparecer, né? Isso vai acontecer até quando k for igual a 50. Ou seja, ele é um fator comum, significa que eu posso colocar em evidência. Aqui na escrita somatório significaria tirar ele do somatório. Então, isso aqui é 3 fatorial, né, vezes essa soma aqui, né, do k variando de 1 até 50. Tá, sendo que agora eu vou escrever isso aqui como número binomial. Né? Então, isso aqui é k mais 2. Eu tenho essa possibilidade de escrita. Né? Outra possibilidade seria escrever assim, ó. Então, eu tenho essas duas possibilidades aqui. Aí, qual a diferença das duas? Essa primeira aqui é o que a gente vai cair, né? Quando a gente escreve assim, isso aqui recai no teorema das colunas, tá? Se eu usar esse, a gente vai ver que ele vai recair no teorema das diagonais, tá? Ou seja, o teorema das colunas, né, praticamente é a mesma coisa do teorema das diagonais, é só a diferença de escrita. Então, já adiantando, né, se está provado o teorema das colunas, indiretamente está provado também o teorema das diagonais. Mas isso eu vou mostrar já já, tá? Mas é a mesma ideia. Então, só reescrevendo isso, né, que eu acabei de falar. Esse somatório aqui, ele cai no teorema das colunas, e a gente vai ver que esse somatório aqui vai cair no das diagonais. Mas são equivalentes. Né? Esses dois números binomiais, eles são equivalentes. Então, esses dois teoremas também são equivalentes. Tá, aí só para visualizar como é que fica a nossa estruturação, ou seja, quem é o meu P, né, quem vai ser o meu N, né, para fazer a substituição devida. Então, vamos só abrir esse somatório, né, nesse novo formato aqui que eu escrevi. Então, quando k for 1, isso aqui vai ser o número binomial 33, né, mais, aí, quando k for 2, né, isso aqui vai ser 43, e isso aqui vai ser até, quando k for 50, né, 52, 3. Bom, então recaiu justamente aqui no teorema das colunas. Né? Veja que essa escrita aqui é idêntica a essa. Então, meu P, no caso, é 3, né? Ou seja, com isso já dá para escrever quanto vai dar. Né? Isso aqui vai ser 3 fatorial, vezes... Eu sei que o termo de baixo, né, P mais 1, P é 3, então aqui vai ser 4,
E como aqui o último é 52, ó, né, o 52 equivale a esse aqui é esse mais um. Então é 53. Ou seja, já determinei o valor do meu somatório, tá? Aqui é só fazer a conta, né? Você abre aqui esse fator, essa combinação e tem o resultado. Eu acho que esse aqui não precisa fazer, não. Deu para entender a ideia desse primeiro exemplo e, né, como é que ele funciona? Eu acho que ficou claro, né? Ok, então esse caso, tá, então é assim que a gente aplica o teorema das colunas. Aí vocês podem até perguntar assim, professor, e esses que estão ao quadrado? A ideia é a mesma. Qual a diferença, né? É que você vai ter que transformar esse i ao quadrado num termo dessa forma, né? Tem que ser o produto de termos em sequência. Então, sei lá, vou fazer só a estruturação do i ao quadrado, tá? O outro vai seguir a mesma coisa. I ao quadrado eu sei que é i vezes i, mas aí eu quero escrever como algo da forma i mais 1 vezes i, né? Tem que ser coisas em sequência, porém aqui eu vou ter que retirar alguma coisa, porque eu quero que no fim só sobre o i ao quadrado. Então, fazendo esse produto aqui inicial, né? Esse termo que eu criei vai ser i ao quadrado mais i, né? Que é i vezes 1. Aí, como eu quero que fique só o i ao quadrado, a gente tira o i. Ou seja, o termo que a gente vai substituir lá vai ser esse. Vai ser i mais 1 vezes i menos i. Então, eu vou trocar essa expressão por i ao quadrado. E como esses termos estão em sequência, mesma ideia. Os termos que estão em sequência, a gente vai procurar escrever como combinação. Né? Esse eu tenho como, esse aqui vai ser simples, né? O somatório de i, né? De 1 até, sei lá, não sei quanto é que vai aqui o somatório, até n, né? A gente também sabe quanto é a soma de n termos, né? Isso, eu acho que foi Gauss, né, que fez isso quando estudava o equivalente ao ensino fundamental, né, nosso. Então, a professora passou esse problema para a turma que estava bagunçando muito e ele, no instante, resolveu, né? A professora não acreditou, mas aí, à medida que os outros foram resolvendo e o resultado foi batendo, né? Então, ele, sei lá, tinha 8 anos, eu acho. Ele criou essa regra do somatório, né? O Gauss, né? O pai da geometria diferencial. Gênio, né? A geometria diferencial é uma disciplina belíssima. Eu, assim, inclusive, ela trabalha muito, ela é a fusão, né? Se para que todo mundo entenda se a ideia da geometria diferencial, ela é a fusão do cálculo com álgebra linear. Então, sei lá, você definir planos tangentes em superfícies quaisquer, né? Quais são as superfícies que são deformáveis, né? Sem deixar de ter a caracterização de ser suave. É uma coisa assim, interessante, inclusive para quem vai mexer com 3D, né? Tem algum de vocês assim, né? Não sei exatamente dessa turma, mas pelo menos as turmas mais avançadas que eu já trabalhei, avançadas que eu digo dos mais antigos, né? Tinha muito aluno que trabalhava com 3D, né? Então essa disciplina é fundamental, assim, né? Você mexer com os objetos em 3D.
Mas, enfim, então, esses dois, né, seguem essa mesma ideia. A diferença é que o exemplo 4 vai dar mais trabalho, porque quando você fizer aqui com o i ao cubo, né, que é o produto que vai dar, i ao quadrado, você pode aproveitar até o resultado do exemplo 3. Né? Aqui vai ficar 3i ao cubo menos i ao quadrado. O que der aqui você só substitui. E com 3i ao cubo você segue a mesma ideia. Né? Você transforma o i ao cubo num produto de fatores em sequência. Né? Então tem que ser algo do tipo i mais 2 vezes i mais 1 vezes i, e você vai ter que retirar, né, os excessos, para que fique só o i ao cubo. Essa é a ideia. Depois de ter montado isso, segue a ideia do exemplo 2, né? Esse que eu mostrei aqui é a solução. Pois bem, então essa seria a ideia desses dois exemplos. Aí, teorema das diagonais, como eu falei, né? Praticamente a mesma ideia do teorema das colunas, né? Porém aqui está variando, além de variar a linha, varia também a coluna, né? Uma unidade para cada um, ou seja, é exatamente o teorema, é exatamente os termos das diagonais. Porém, isso aqui eu posso reescrever como teorema das colunas. Então, deixa eu só escrever aqui o teorema das diagonais, né? E mostrar a justificativa, né? Que seria a prova, né? Então, o teorema das diagonais diz o seguinte. Aqui eu botei, deixa eu só... Aqui então, aqui vai ficar... reescrevendo esses números, né? Então, seria isso aqui. Isso. Ok. Aí a demonstração seria só questão de reescrita. Né? A demonstração disso é... Isso aqui é a soma de n mais i, e aqui i também, né? Aí eu posso considerar que o i varia do zero até o p. Porém, esse número, esse coeficiente pode ser reescrito. Né? Então, só escrevendo ele aberto, né, em função dos fatoriais, ele vai ser esse número aqui. Né? A soma desses dois termos tem que dar o meu numerador. Então, se eu aplico a combinação complementar, né, que diz que eu posso reescrever qualquer combinação dessa maneira, né? Ou seja, esses termos aqui de baixo, a soma tem que dar o de cima. Como aqui eu tenho o i, e em cima eu tenho n mais i, então significa que eu posso escrever isso aqui assim.
E aqui recai no teorema das colunas, né, onde esse cara aqui é fixo. Só para a gente visualizar o que está acontecendo aqui. Meu I varia de 0 até P, né? Ou seja, isso aqui vai ser NN, né? Quando esse cara for 0, N mais 1 N. Quando esse cara for 1, isso aqui vai até esse. Tá, e isso aqui, pelo teorema das colunas, né? Isso aqui vai dar, vamos só ver, teorema das colunas, o de baixo é um a mais do último, né? Você soma um nos termos do último coeficiente, né? Então, eu vou fazer isso aqui. Vai ficar n mais p mais 1 e n mais 1. Aí vocês podem dizer, ora, mas não ficou idêntico. Mas aí é que está. Os dois são complementares? Se for, acabou, né? Então, vamos só ver. Vamos abrir esse número aqui. Então, n mais p mais 1 fatorial sobre n mais 1 fatorial. E está faltando, aqui no caso vai ser p, né? Deu diferente, né? Ok. Depois eu vou fazer, vou conferir, tá? E sei lá, qualquer coisa eu monto a demonstração um PDF e passo para vocês, tá? Mas eu vou averiguar aí por que deu diferente, né? Era para dar aqui P mais um. Mas enfim, pelo menos a ideia, deu para visualizar mais ou menos a ideia? Ah, peraí, só um minuto aqui. Ele está dizendo que é P. Eu acho que eu escrevi. Peraí, eu acho que. Não, aqui ele diz que é P. Eu escrevi P mais um. Ó, eu escrevi P mais um, mas na verdade é P, ó, não é P mais um, não. Ó. É o mesmo cara do último. Ah, então é isso mesmo, tá? Aqui é P. Esse é P, então esse aqui é P, né? É o último que tem que ser aqui. Então tá correto, tá certo, então. Deu a mesma coisa. Eu que tinha copiado errado. Pronto, então tá aprovado, tá? Ok. Tá. Tá, aí eu
coloquei aqui, esse teorema das diagonais, na verdade, é mais uma opção, né? Só retomando aqui a ideia do exemplo que eu tinha escrito aqui, ó, significa que eu fiz o exemplo 2, né? E o exemplo 3 e 4, que eu só mostrei a ideia da construção da minha estrutura, eu tenho dois teoremas que eu posso aplicar. Aqui eu apliquei o das colunas, porque até então era o teorema que a gente conhecia. Porém, como eu provei que os dois equivalem, significa que eu posso desenvolver esse mesmo somatório aqui, ao invés de usar o teorema das colunas, eu posso usar o teorema das diagonais. Aí segue a mesma ideia, que seria escrever aqui o 3 fatorial, né? Aí aqui já seria diferente a construção dos termos, né? Seria, sei lá, 3 zero mais 3 1, desculpe, 4 1 até 52, né? Que é quando o K for 50, aqui vai ser 52, né? E aqui vai ser 49, né? Que é quando eu aplico 50 aqui, 50 menos 1 dá 49. Isso aqui é a mesma coisa de 3 fatorial, né? Um a mais do que esse, né? De acordo com o teorema das diagonais, e esse mesmo cara aqui, ó. E de fato, né? Se eu somar 49 com 4, vai dar 53. Então, esse cara e esse, né? Eles são complementares. Então, dá de fato a mesma coisa. Então, são duas opções que a gente tem, né? Vai dar a mesma resposta. Então, eu não fiz, não botei exemplo para ele, né? Porque os exemplos que funcionam para colunas também funcionam para diagonais. Aí é questão de preferência, né? Pode usar qualquer um. Tá, aí o teorema 4, ele é um teorema que diz o seguinte, se P for menor do que n menos 1 sobre 2, né, isso aqui ele está falando em relação à construção do meu triângulo. Ele está pegando os P's em cada linha, né, P, C, sei lá, ou está na metade, ou está até a metade, né, sei lá, ou antes, né, dependendo se é par ou se é ímpar. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, se a gente observar, ó, aqui é 1, 2, né, então, olhando só para esses dois termos, considerando que esse aqui está na metade, né, então aqui tem um crescimento, aqui também cresce, ó, aqui também cresce, é isso que ele está dizendo, né, e na outra metade, digamos assim, eu vou falar metade só para a gente visualizar o que a informação está me falando. Na outra metade do triângulo, né, decresce. Então, nessa primeira parte aqui inicial, até mais ou menos a metade da linha, os termos são crescentes do triângulo. E depois da metade, eles são decrescentes. É isso que esse teorema está querendo falar, tá? Esse aqui, né? Se meu P for n menos 1 sobre 2, né? Ou seja, ele vem antes da metade, então o termo da esquerda, né? O meu número binomial, ele é menor. Aí a prova disso, né, é abrir o meu número binomial, né, e desenvolver até chegar nessa desigualdade, tá? Então, é uma tarefa simples, também não vou fazer isso, tá? Que é um teorema que se aplica, inclusive, para a informação do tipo se somente se, né? Que é tipo assim, eu vou pegar um número binomial NP menor do que, sei lá, N mais 1P. Esses dois caras estão na mesma linha, né? Esse aqui está vindo à direita desse. Então, na verdade, eu estou me perguntando qual é a condição, né, para que meus termos no triângulo sejam
decrescentes, né? O termo menor tenha valor menor do que o da direita, né? Aí a gente vai chegar naquilo, tá? Aí no caso aqui é só abrir o fatorial, né? N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial, menor do que N mais 1 fatorial. P fatorial e N menos N mais 1 menos P fatorial. Aí é desenvolver isso aqui. Desenvolvendo isso aqui, né, a gente vai chegar que o meu P ele tem que ser menor do que N menos 1 sobre 2. Eu não vou fazer, mas não tem muita dificuldade aqui, tá? A gente sabe que esses números fatoriais são todos números naturais, né? Então, aqui eu posso fazer diversas coisas, inclusive cometer o abuso de o P fatorial passar para o outro lado, né? Eu sei que em desigualdades a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque certos produtos, né, se mudar o sinal, ele se inverte e tal, mas aqui não tem esse problema, porque os produtos que a gente fizer aqui não vai alterar esse sinal de desigualdade, né? Aí a gente desenvolve e chega nisso, tá? Essa é a ideia do teorema. E para fechar um pouco da ideia dessa primeira parte, né, essa segunda eu vou comentar algumas coisas em função aqui do binômio. Mas para fechar essa primeira parte, né, ele comenta dessa fórmula aqui que não tem correlação mais com esse teorema. Tá? Essa fórmula é uma reescrita do número binomial. E com isso, essa mudança de escrita, alguns desses produtos começam a fazer sentido, entre aspas, né? Então, deixa eu mostrar aqui, né? Como é que esse produto se transforma nisso. Então, é assim, eu tenho um número NP, nós sabemos que isso aqui é N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Então, isso aqui eu posso desenvolver da seguinte maneira, né? Isso aqui é N, N menos 1, N menos 2, né? Isso aqui vem até o N menos P menos 1, e depois do NP menos 1, N menos P fatorial, né? Sobre... Então, perceba que eu escrevi, né, de tal maneira que isso aqui, esses dois termos são cancelados. Né? Então, me sobrou isso, né? Me sobrou 1 sobre P fatorial vezes esse produto aqui. Então, N, N menos 1, N menos 2, até o N menos, fazendo o jogo aqui, né? O jogo de sinais, o N mais 1 menos P. Né? Menos com menos aqui é mais, fica mais 1 menos P. Então, com isso, eu tenho como definir alguns números que até então não eram definíveis. Né? Um deles é esse número aqui, onde esse meu termo superior do número binomial, ele é um racional. Né? Aqui eu tenho um inteiro. E aqui eu tenho que esse número superior é menor do que o inferior. Né? Então, aqui eu tenho uma expressão que eu posso realizar, né? Eu posso descobrir quanto vale esses valores. Lembrando que esse número fatorial, quando meu n e meu k são números reais, então isso aqui ele foge desse campo combinatório nosso, né? E ele entra no campo das integrais. Por isso que ele não é visto para números diferentes dos naturais, tá? E nem nos contextos também.
E essa função se chama função gama, né, quando o n e o k são reais. Pode sim, você pode, assim, não pode escrever como combinação, mas eu posso aplicar ele nessa fórmula aqui. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai aplicar aqui na fórmula, eles não são combinações, tá? É outro tipo de contagem esse que a gente está vendo aqui. Então, por exemplo, o número 1/2. Deixa eu só ver quem é o termo de baixo. 3. Então, aqui, vamos só identificar, né? Nosso N é 1/2 e o nosso P é 3. Por que que eu estou fazendo isso, né? Porque aqui tem um limite, ó. Essa é a minha última parcela. Então, esse número vai ficar 1/3 fatorial, né? Que é meu P, vezes meu termo, que é 1/2. Só descobrindo aqui quem vai ser minha última parcela, né? Vai ser N, que é 1/2, mais 1, menos 3. Então, esse vai ser a minha última parcela. Então, aqui dá 1/2 menos 2. Então, isso aqui vai ser menos 3/2. Então, tá. Essa é a minha primeira parcela, que é meu N. Segunda parcela é isso aqui menos 1. E 1/2 menos 1 dá menos 1/2. Próximo, N menos 2, que é essa daqui. Então, na verdade, eu consegui escrever meu número binomial, né, dando aqui um número real. Então, no caso aí isso aqui vai dar uma fração. Né? Como assim? Cleane disse que essa daí não é quando é menos 3, eu não entendi a pergunta. Então, esse número aqui vai dar menos 1/4. Deixa eu só. Não sei se. Bom, enfim, eu vou esperar. Tá. Todos que entendeu, então, ótimo. Aí vamos para o segundo número, que é menos 5/4. Então, na verdade, aqui o segredo é você saber onde para, né? Ele tem um fim aqui, o meu número. Então, o número menos 5/4, né? O coeficiente binomial menos 5/4, vai ser 1/4 fatorial, né? Que no caso o meu P aqui vai ser 4, vezes meu N é menos 5. Aí n menos 1 vai ser menos 6, né? Então, quer dizer, se eu começar a aplicar isso aqui, eu não sei exatamente onde eu vou parar, né? Então, vamos descobrir aqui onde ele vai parar. Ele vai parar em n mais 1 menos p, né? Que é menos 4.
Tá, então isso aqui vai dar... vai dar -8, né? Então, aqui -5, -7, -1. Então, esse é meu número binomial dessa forma, né? Ou seja, se eu quiser, eu posso estender meu triângulo para a esquerda, né? A gente colocou uma estruturação básica no meu triângulo, né? Essa estruturação aqui, mas se eu quiser, eu posso continuar aqui para o lado esquerdo, tá? O interesse, não tem um interesse forte em fazer isso, porque ele não entraria, não sei em que contexto ele entraria aqui, né? Mas também é outra possibilidade. E o último número, né, desse caso aqui que a gente está vendo, é esse aqui, né, onde a parte superior do meu número binomial é menor do que a parte inferior. Então, desenvolvendo ele, né, a razão desses que a gente vai ver por que dá zero, né? Então, isso aqui eu sei que vai ser 1/5 fatorial, né? Aí vamos ver onde ele vai parar, né? Os termos. Então, vamos fazer essa continha aqui. Então, meu n é 3, mais 1 menos p, que é 5, né? Ou seja, ele vai parar aqui em -1. Tá, então, aqui vai ser 3. O próximo, ele -1, que é 2. Depois 1, depois 0 e depois -1, que é o último termo, né? Que é onde ele vai parar. Como tem o 0, então significa que isso aqui dá 0. Então, essa é a razão, né, de todas as vezes que meu número binomial, a parte de baixo, como eu usei aqui, né, for maior que a de cima, então ele zera, né? Essa é a razão, né? E outra razão, né, como eu falei, considerando isso aqui como uma matriz, a parte superior da matriz vai ser toda zero, tá? Também, né, eu sei que eu falei como exemplo e estou comentando como se fosse um teorema, né, uma informação geral, mas de fato é verdade. Toda vez que a parte superior for menor que a inferior, o zero vai aparecer nos termos do meu produtório aqui. Então, todos vão ser idênticos a zero. Tá? Bom, isso fecha a parte dos números binomiais, né? As informações sobre os números essencialmente. Em relação ao binômio, o que entra mais, né, de informação é que quando eu tenho o desenvolvimento dessas estruturas da forma x mais a elevado a n, isso aqui vai ter n mais 1 elementos, né? Isso também é perceptível no triângulo. A linha 0 tem um termo, a linha 1 tem 2. Quer dizer, isso também funciona para o triângulo, né? De fato, os coeficientes binomiais são os coeficientes que estão no triângulo. Né? Então, isso também... Ok, até mais, querido. Obrigado, viu, pela presença e participação. Então, isso que eu estou falando, né, essa observação da proposição, ela acontece também no triângulo, né, a informação do triângulo. Essa aqui é a linha que a gente chama linha zero, né, porque ela é composta pelo número binomial 00, e em cada linha tem um termo a mais, referente a seu contador. Então, linha 1 tem 2 termos, linha 2 tem 3, linha 3 tem 4 e assim segue. Essa primeira informação é trivial.
o número NKK, né, falando como combinação, né, mas o número binomial NK, ele é um termo da enésima linha do triângulo de Pascal. Isso aqui também a gente conhece, né? Eu acabei de comentar isso também. E o termo de ordem K mais 1 é dado por isso daqui. Essa informação é interessante porque eu posso perguntar qualquer termo. Por exemplo, se eu fizer x mais a elevado à nona, aí se eu pedir o sétimo termo, então a gente já pode ir direto para o gerador do sétimo termo. Tá? E para fechar, né, eu vou responder esse item 1 do exemplo 5. É para determinar o coeficiente de x ao quadrado. Né? Ó, aqui eu falei 9, mas sei lá, acabou de ocorrer uma mentalização em mim mesmo. Não sei se você já ouviu falar de alguém que é mentalista, né? Mas o mentalista, ele induz a pessoa a tomar decisões sem falar uma palavra. Então, eu falei 9, mas sem querer, sem ter visto que aqui era 9, né? Então, ele quer o coeficiente de x ao quadrado nesse desenvolvimento. Tá, então vamos fazer isso aqui. Bom, então, a ideia aqui é a seguinte. Deixa eu só copiar aqui o termo do meu binômio, né? X ao cubo, menos 1 sobre x ao quadrado elevado à nona. Aí eu quero o coeficiente de x ao quadrado, né? Ou seja, esse carinha aqui é isso que ele está perguntando. Isso. Então aqui, exemplo 5. Né? Bom, então como a gente vai resolver isso, né? Primeiro, eu tenho que gerar aqui como aqui tem x ao cubo e aqui 1 sobre x ao quadrado, eu não sei exatamente a ordem que vai gerar o x ao quadrado. Né? Então, significa que primeiro eu tenho que escrever x ao quadrado aqui elevado a k, e x ao cubo n menos k, e meu n aqui eu já sei quem é, então é 9 menos k. Bom, então primeiro eu tenho que saber qual é a ordem, né? É o primeiro que vai dar x ao quadrado? É o segundo, né? É o terceiro, sei lá, quem é o meu termo, né? Qual o meu termo que gera x ao quadrado? Bom, e isso eu vejo aqui, ó. Todo mundo está visualizando isso que eu escrevi aqui, né? Ou não? Porque, deixa eu só comentar aqui. Os termos da forma x mais a elevado a n é a soma desses, né? nk, a elevado a k, x elevado a n menos k. E meu k varia de 0 até n. Então, como é a soma de vários termos, eu tenho que primeiro saber quem é o k gerador do termo x ao quadrado. Aí, depois que eu descobrir quem é esse k, aí eu substituo aqui
e determino o coeficiente de x ao quadrado. Né? Depois que eu descobri o K aqui, eu aplico aqui e sei quem é esse A. Ok, então, desenvolvendo isso aqui vai ficar assim, né? Menos 1 elevado a x ao quadrado elevado a k vezes x ao cubo elevado a 9 menos k. Bom, então, desenvolvendo isso aqui, né? Isso aqui eu posso reescrever assim, menos x elevado a menos 2 elevado a k. E aqui vai ficar o produto, né? Que é 3 vezes 9 menos k, né? Isso é propriedade de potência, né? Potência de potência. A gente mantém a base e multiplica os expoentes, né? Assim como a gente fala vulgarmente. Então, aqui, menos com esse, né? Eu não sei se esse cara for ímpar, né? Esse aqui vai ser negativo. Então, vou botar assim, ó, menos 1 elevado a k, né? Porque aí, dependendo de k, isso aqui pode ser positivo ou negativo. E vai ficar x elevado a menos 2k, né? Que é o produto, vezes x elevado a 3 vezes 9 menos k. Bom, então a soma desses dois carinhas aqui, né, a soma desse expoente com esse expoente tem que dar 2. Fazendo isso, né, então menos 2k mais, fazendo aqui o produto, né, vai dar 27, né, menos 3k, isso tem que ser 2. Caso eu tenha que encontrar esse k aí. Tá, então 27 do outro lado vai ficar menos 27, né? Então vai ficar menos 3k igual a menos 25. Meu k vai ser 3 não, 5, que é 5, que é a soma de 3 com 2. Então, deixa eu corrigir aqui. Então o k vai ser 5. E com k sendo 5, né, esse termo aqui vai ser negativo, ou seja, o meu coeficiente de x ao quadrado, ele vai ser negativo, né, e vai ser o 9, combinação de 9, 5 a 5. E aí acabou, tá? Ok. Como eu falei, né, a contagem recursiva, ela entra na parte de FMC, né, essa parte de FMC, contar recursivamente é quando você conhece um termo e sabe a forma geradora do próximo. Tá? É um pouquinho diferente do princípio da indução. Mas, assim, é uma ideia que lá vocês vão usar fortemente, né? Então, não tem tanta pressa, pelo menos aqui, né? No nosso conteúdo. E com isso eu encerro, tá? Aí sobrou os exercícios, né? Temos exemplos aqui que eu não fiz. Esse exemplo 2 eu vou deixar para vocês pensarem. Esses exemplos aqui, o 3 e o 4, também eu vou deixar para vocês, tá? E próxima aula, né, a gente corrige esses exemplos e os exercícios, né? São poucos exercícios. Dá para fazer a correção dos dois, né? E posteriormente a correção dos exercícios eu passo a atividade para vocês, né? Aí quem for aprovado já está de férias na semana do dia 17. Essa semana do dia 17 aqui eu vou ficar só com quem ficou em reposição, né? Provavelmente vai ser quem não conseguiu entregar. Bom, gente, então eu vou interromper aqui a gravação, tá? Que a aula terminou e vou só falar algumas palavras.